Tenho, obviamente, muita coisa para falar sobre esse assunto, porque a PF, na prática, está aprofundando a minha investigação, que resultou na reportagem Os Blogueiros de Crachá, assinada por mim, publicada pela revista Cruzoé em outubro de 2019. Obviamente, a PF trouxe à tona mais detalhes ainda daquilo sobre o que eu comecei a lançar luz. Não fui o único na imprensa a lançar luz sobre a militância de gabinete, mas fui aquele que mostrou a extensão da militância de gabinete bolsonarista e as suas conversas e articulações privadas por meio, evidentemente, do trabalho jornalístico, não por meio de uma quadrilha de hackers, né? Então isso é preciso deixar muito claro. Eu incomodei muito eles por causa disso, eles sentiram o baque, espernearam durante esses 20 meses, passaram recibo do incômodo e a PF está mostrando por quê. Porque é um ponto sensível, porque há muita coisa para esconder, porque há muita coisa sobre a qual eles não falavam em público, algumas das quais falavam o contrário do que na verdade estavam fazendo nas sombras. Então eu entendo. E aí me xingaram, distorceram o conteúdo da matéria, me processaram, estão perdendo tudo. Eu preciso falar num outro dia com mais tempo, com mais detalhes a respeito de decisões recentes que envolvem alguns desses personagens. Mas o jornalismo de verdade, ele é assim. Ele abre toda uma frente sobre a qual se joga luz e ele dói nas tetas dessa gente. Essa que é a verdade. Então, em primeiro lugar, é bom deixar claro para a gente sempre aqui manter a coerência. Eu falo, um político muitas vezes quer controlar um órgão de Estado, como a Polícia Federal. No caso é o presidente Jair Bolsonaro. Ele consegue fazer isso da noite para o dia na instituição inteira? Não. Ele vai avançando, troca a cúpula vai lá vendo o que está acontecendo em toda a corporação, conforme ela assume e tal, tem um processo. E às vezes, e a gente torce para que haja, há resistências internas, porque há pessoas decentes, trabalhadores, e eu sei que há pessoas assim na Polícia Federal. Já tive a oportunidade de cumprimentar, de ser cumprimentado por policiais de todas as esferas, né? Federal, civil, etc., que me deram parabéns pelo trabalho, me falaram para apontar a sujeira, inclusive quando a sujeira é da polícia. Então eu sei que eles estão aí, muitos dos quais me ouvindo. Então essas pessoas resistem. Eles não conseguem instrumentalizar tudo completamente, mas eles tentam, e há sempre as pessoas suscetíveis também a esse tipo de instrumentalização e da própria autoridade, porque tem uma hora que o sujeito ele acaba tendo que ceder à hierarquia superior e ele pode até mudar de carreira, mudar de profissão e ir para outro lado para não se envolver com aquela sujeira toda. Então é bom deixar claro que houve uma tentativa, que foi noticiada pela mesma revista, aliás, na época, da atual direção, não é nem atual agora, mas já era a direção da PF trocada pelo Jair Bolsonaro, de tirar a delegada Denise Ribeiro desse caso, da investigação no inquérito dos atos democráticos. Mas aí ela deu uma, como se diz aqui no Rio de Janeiro, uma peitada, uma enfrentada de alguma forma ali interna, com todos os cuidados, evidentemente, que ela precisa ter nesse caso, é tida como uma delegada linha dura, e o risco de aquela troca dessa delegada levantar suspeitas de interferência indevida no inquérito que atingia diretamente a militância bolsonarista e que estava sendo, obviamente, acatado pelo Supremo Tribunal Federal, levou a um recuo. Eles acharam que seria muito delicado depois de todo o desgaste que já estavam tendo. Resultado, a Denise teve que mudar ali o local de trabalho, etc., mas levou junto o inquérito dos atos antidemocráticos. Felizmente, porque fez um trabalho que merece toda a consideração e a gente precisa jogar luz sobre ele. O relatório parcial da PF, e é parcial porque a PF pediu mais investigações, que a PGR do senhor Augusto Aras não permitiu que acontecesse, propõe um aprofundamento em duas linhas de investigação. Uma delas sobre o repasse de recursos do governo federal para os grupos envolvidos diretamente com esses atos antidemocráticos, que tanto suscitaram a indignação dos ministros do Supremo. Antes, né, quando esse pessoal de gabinete ficava atacando só a gente, jornalistas, eles não estavam nem aí, mas chegou neles, aí eles mandaram investigar.
E outra linha de investigação a respeito da formação justamente de uma milícia digital com perfis falsos para apoio ao governo. E perfis, às vezes, monitorados, geridos por militantes que está registrado como assessor legislativo, em gabinete, que deveria estar fazendo um outro trabalho e está com conta anônima na rede social para atacar adversário, para atacar jornalista e para desinformar. Então isso sempre mereceu uma investigação, como eu sempre defendi. E essa delegada, esse núcleo da PF que não foi cooptado, está tentando avançar com isso, enquanto a PGR tenta blindar. E a PGR tenta blindar da maneira sonsa, que é típica das atitudes do senhor Augusto Aras. Promoveu o arquivamento do caso. Aí vem o Alexandre de Moraes e questiona a PGR a respeito de critérios específicos, né? Eu estava aqui com a decisão do Moraes, está aqui, ó. Ele fala, quer que a PGR esclareça de maneira direta e específica quais medidas restritivas devem ser derrubadas, quais dados sigilosos devem ser encaminhados para os juízes que assumirem os casos. Porque a PGR está dizendo que não houve nada demais encontrado a respeito de parlamentares. Porque você tem os parlamentares que têm foro privilegiado e você tem todos esses militantes, ativistas, todo esse pessoal aí que não tem foro privilegiado. Aí o Aras o que fez? Ele tentou promover o arquivamento geral, isso aqui não deu em nada e tal, não sei o quê. Aí o Moraes está lá cobrando dele, não, o que você quer dizer? Quem? O quê? Qual caso vai para onde? Quais são as medidas e tal? O Aras foi, a PGR, comandada pelo Augusto Aras, né, ela foi na base do se colar, colou. Não colou num primeiro momento. Vamos ver como é que o Moraes vai decidir a respeito do resto. Tomara, já que ele já deixou de seguir promoção de arquivamento por parte de Procuradoria-Geral da República, que ele tem alguma coerência, porque a investigação é sólida da Polícia Federal, e a Polícia Federal está apontando que só não é mais sólida porque a PGR não acatou o pedido para avançar. Que fique claro. Muito bem, então você tem essa rixa aí entre PGR e PF, porque o procurador Augusto Aras está querendo ser reconduzido ao cargo, né? É sempre bom lembrar. Claro que a opção número 1 para ele era ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Parece que o Jair Bolsonaro vai nomear o André Mendonça, isso é um outro assunto para a gente, e o Augusto Aras vai ser simplesmente reconduzido ao cargo, mas já é uma boquinha aí para ele conseguir prolongar. E ele tem tomado decisões de afago aí ao bolsonarismo como um todo. Então está tentando blindar pelo menos os parlamentares, o resto também, se precisar, o Bolsonaro chuta, mesmo que seja apoiador dele o tempo todo. Defende na medida que pode, mas se comprometê-lo, ele deixa de lado e o pessoal no fundo sabe disso. Tanto sabe disso que foi encontrada uma anotação muito curiosa na casa do mais emblemático, né, dos passadores de pano do bolsonarismo, que diz o seguinte, entre aspas, a prioridade do presidente Bolsonaro não é resolver o problema do Brasil, mas eliminar os problemas dele. Fecha aspas. É a única coisa certa, né, que obviamente não vem a público por meio deles, mas que é uma anotação que foi encontrada lá. Não se sabe direito quem escreveu, quem falou, mas é a verdade. Só que não é a verdade que eles dizem no microfone, era uma verdade que estava anotada lá numa mesa. Às vezes eles podem usar isso para conseguir alguma boquinha, para pressionar, para dizer, se a gente não conseguir o que a gente quer, né, a gente vai começar a falar a verdade, né? Talvez seja isso, mas são as hipóteses aí de investigação que ainda ficam no ar. Então, de fato, o presidente da República está muito mais preocupado com os problemas dele, tanto que fez toda essa aliança com o Centrão, toma lá da cá, orçamento secreto, dinheiro sem transparência nem critério definido, pego pelos parlamentares por meio dos ministérios, e o Rogério Marinho agora vai se explicar, só que só ele próprio conseguiu lá dezenas de tratores, essas foram as notícias de hoje. Jair Bolsonaro desidratou o pacote originalmente anticrime, que se tornou um pacote pró-crime, sancionou 3 itens desejados pelos petistas, limitação à delação premiada, restrição à prisão preventiva, criação da figura do juiz de garantias, sancionou trechos da lei de suposto abuso de autoridade feita para cercear o trabalho dos juízes e procuradores, instrumentalizou a Polícia Federal, a ABIN, a Polícia Federal, não esse núcleo, né? O resto, aquele que remove delegado quando atinge o ministro do Meio Ambiente. A ABIN está praticamente privatizada, entre aspas, quer dizer, usada para os interesses pessoais e desse grupo político. Você tem o escanteamento do COAF, que atingiu o gabinete do Flávio Bolsonaro.
Você tem a Receita Federal agora fazendo devassa sobre as investigações sobre a família Bolsonaro. É um negócio assim impressionante, é uma série de estelionatos eleitorais que são de uma sujeira imensa, né? Mas tudo isso para blindar a própria família, porque sabe o que fez nos gabinetes passados. Muito bem, para além disso, tem uma série de investigações que não vai dar tempo de eu falar hoje, mas eu vou tentar voltar a esse assunto nos próximos dias, mas que simplesmente mostram que todo esse relatório da PF expõe a manipulação do debate público pelos blogueiros de crachá. Eles foram expostos como um todo. Na minha reportagem de outubro de 2019, lá se vão 20 meses de ataques histéricos da claque em razão dela. Eles sentiram, mas eu vou continuar fazendo jornalismo de verdade, apontando a sujeira de quem quer que seja que esteja num cargo público ou no seu entorno, ditando os rumos do país ou por meio de desinformação. Tudo isso eu aponto e apontei no passado nos governos petistas, aponto hoje e vou apontar sempre que surgir esse tipo de sujeira. Eles se incomodam demais com isso, porque petistas e bolsonaristas só admitem o jornalismo de verdade quando é com o governo adversário. Se for no governo deles, aí eles xingam de tudo quanto é nome.